Eminente desembargador relator, na pessoa de quem cumprimento os demais componentes desta colenda Câmara de Justiça. Ilustre Procurador de Justiça presente nessa sessão virtual de julgamento. Versam os autos, Excelência, sobre ordem de habeas corpus, impetrada em benefício do paciente, a fim de lhe restituir a liberdade ambulatorial. A defesa sabe, Excelências, que não é o momento agora para grandes incursões no mérito. No entanto, de maneira perfunctória, ou seja, de maneira superficial, uma análise deve ser feita. Trata-se da acusação de roubo praticado na forma tentada. Ou seja, Excelências, não houve a inversão da posse dos bens que se encontravam com a vítima. É o roubo tentado na acepção pura do termo, tal como definido pela doutrina, tal como definido em lei e definido pela jurisprudência, inclusive, deste sodalício mineiro. E, Excelências, importante destacar, trata-se de acusação de roubo tentado que não foi cometido com emprego de arma de fogo e tampouco, Excelências, foi cometido com emprego de qualquer tipo de armamento. E isso é muito importante a fim de se aquilatar a gravidade da conduta, que neste caso, por se tratar de roubo tentado e por se tratar de crime praticado sem utilização de arma de fogo e tampouco com utilização de qualquer tipo de arma branca ou qualquer outra, há que se ponderar que existe uma gravidade menor na perpetração da conduta delitiva. E a gravidade está diretamente ligada à necessidade de manutenção da ordem pública, Excelências. E é justamente por esse motivo, esgrimindo já uma primeira argumentação, que a defesa entende, Excelências, que neste caso a prisão cautelar, a prisão preventiva, que é o que mantém hoje o paciente preso, o flagrante convertido em preventiva, ela se mostra excessiva, ela se mostra desnecessária, tendo em vista a gravidade concreta do crime que é imputado ao paciente. E isso, né, crime esse que ainda deverá ser submetido ao crivo do contraditório para aferir a culpabilidade ou não do paciente. Registre-se também, Excelências, que o paciente é primário, o paciente tem bons antecedentes, o paciente tem emprego fixo, conforme documentação jungida aos autos, e também possui endereço fixo, e isso, doutos julgadores, diz respeito aos demais requisitos da prisão preventiva e demonstra sua não existência. Ou seja, aquele que tem emprego fixo, aquele que tem profissão lícita, aquele que nunca teve uma incursão anterior pelo mundo do crime, Excelências, é menos provável que o mesmo fuja para se furtar a aplicação da lei penal, é menos provável que o mesmo cause algum tumulto para a instrução processual penal. E o crime do qual o paciente é acusado não tem, Excelência, qualquer relação com a ordem econômica, financeira e tributária. Portanto, fazendo uma análise superficial, uma análise perfunctória dos requisitos da prisão preventiva, a constatação é de que tais requisitos encontram-se ausentes. Por mais que o flagrante traga a fumaça, o fumis cobixe delictis, né, a presença da existência de um delito, não basta a presença da existência de um delito em análise sumária, em sumária cognício. São necessários, Excelências, os demais requisitos da prisão cautelar. Faz-se mister a demonstração do periculum libertatis. E este, repita-se uma vez mais, na análise ora encetada pela defesa, não se encontram presentes os requisitos da prisão cautelar. Verifique-se ainda que a prisão cautelar é medida de última ratio. A prisão cautelar é a última medida em desfavor do cidadão. Tanto é que a legislação processual penal prevê a substituição por medidas cautelares diversas. Nesse caso, Excelências, várias medidas cautelares diversas poderiam se prestar a tutelar a ordem pública, a tutelar a instrução processual penal e a tutelar a futura aplicação da lei penal.
um monitoramento eletrônico, a título exemplificativo, uma prisão domiciliar, seria uma outra medida cautelar que poderia também, tranquilamente, resguardar a ordem pública. Chama-se a atenção de outros julgadores para um último ponto, uma última questão. Em pleno agravamento das condições da pandemia, há que se seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça e recomendações, inclusive, desse próprio Tribunal Mineiro, no sentido de que, na medida do possível, todas as vezes em que a lei permitir e a jurisprudência permitir, excelências, o aprisionamento ele deve ser evitado a fim de se evitar a propagação dos nefastos efeitos da pandemia no ambiente deletério do cárcere, no ambiente promíscuo do cárcere. A defesa conhece a jurisprudência dessa corte, que cria, de fato, obstáculos à concessão de liberdade provisória, de revogações de prisão preventiva, a concessão de ordens de habeas corpus, por assim dizer, em crimes praticados com violência ou grave ameaça. No entanto, excelências, há sempre que se analisar a situação concreta. Aqui, repita-se, trata-se de crime na modalidade tentada e trata-se de crime perpetrado sem o emprego de qualquer tipo de armamento. Atente-se para a pouca idade do paciente, sua inexperiência, sua primariedade. Se comprovada a sua culpabilidade, será punido na forma da lei. No entanto, o aprisionamento desnecessário revela-se iníquo, revela-se abusivo, revela-se desproporcional, exigindo, excelências, a concessão da ordem de habeas corpus para restaurar a liberdade do paciente e restaurar a ordem jurídica violada. A defesa encerra.